Olá, bom dia. Vamos iniciar a terceira roda do dia. Já tem parte 1, parte 2 e agora é a parte 3. Quem quiser pode assistir as outras que estão salvas aqui no Instagram. Então, eu sou a Maggie, eu sou psicóloga, voluntária da MUC, muito bem acolhida por essa instituição, muito feliz de fazer parte desse mundo, né, tanto da oncologia, dos tratamentos, dos acolhimentos. E hoje a gente teve aí coisas muito maravilhosas, né? Uma fala muito bacana sobre a alimentação, sobre os equilíbrios em todas as coisas e um momento muito descontraído, né? Que mexeu aí com memórias, com a nossa afetividade, né? Porque a música é isso, ela vai puxando da gente coisas muito bacanas da nossa infância, da nossa vida, das nossas vivências. E com relação a tudo isso, eu pensei em fazer uma pequena experiência aqui, para o pessoal que está em casa também. Talvez se tiver mais alguém na sala ou onde vocês estiverem junto com vocês para fazerem essa pequena dinâmica que a gente vai fazer e depois eu vou contextualizar. Então eu vou pedir para vocês ficarem de pé, né? Vamos ficar um pouquinho de pé. Então, quando a gente está de pé, uma das coisas muito importantes na vida da gente, talvez muito simples, eu gosto muito da simplicidade. Quando a gente pensa em psicologia, a gente já pensa nas emoções difíceis, a gente pensa nas dores, a gente pensa nos traumas, a gente, né, hoje está tudo muito enfoque no trauma, na dor, no medo. Eu queria trazer uma outra coisa que eu acho que fundamenta todas as nossas emoções. Então, a primeira coisa importante que a gente tem com a gente, quando a gente pensa na nossa casa, a gente é construído de um jeito muito interessante. Nós temos a cabeça, onde está o nosso cérebro, que é o centro de organização de tudo que somos, e é o órgão que faz os fenômenos da mente. Fenômenos da mente, emoções, pensamentos, comportamentos. São fenômenos da mente que vão reproduzir nossos comportamentos. Então, o cérebro está aqui. O coração está logo alinhado com o cérebro, logo abaixo. O coração, gente, tem 40 bilhões de neurônios. Então, quando a gente sente o aperto no peito, a gente sente aquele friozinho aqui, é porque tem neurônios ali. É uma extensão do nosso cérebro, do nosso coração. Logo abaixo temos o nosso intestino. Então, quando a gente tem o susto, os medos, diagnóstico, aquele frio na barriga, está aqui. E o intestino é quase puro conjunto de neurônios e de neurotransmissores. Forma os nossos neurotransmissores. E um pouco mais abaixo estão nossos pés. E nossos pés são nossa base de apoio. Então vejam, se a gente ficar bem retinho, o pessoal de casa aí, ficar bem retinho, vamos fechar o olho só um minutinho, a gente vai perceber que a cabeça, o coração e os pés, o intestino estão alinhados numa mesma linha, no mesmo centro. Pode abrir o olho. Se a gente der um passinho para frente, foi tudo junto, certo? Uhum. Se a gente for dar um passinho para trás, foi tudo junto. Para o lado, para o outro. O que a gente faz? O que a vida contemporânea tem feito com a gente? O excesso de futuro, o excesso de medo do que vai acontecer com a gente. Nossos pensamentos, fenômenos da mente vão acontecendo, a gente anda assim, gente. Como se a cabeça estivesse lá na frente e aí eu não vejo o que está acontecendo, estou vendo só um ângulo. Quando eu estou no excesso de passado, meus traumas, aquilo que eu venho carregando da vida, o que me falaram, aquilo que aconteceu, aquela pessoa, meu pai, minha mãe, sei lá, as relações tóxicas, né, que estão em voga hoje, a gente está andando assim. Aí a gente vai ter dores, né, porque o nosso corpo está desalinhado. Então, uma das coisas importantes, a gente alinhar a mente com o coração e com a nossa base de apoio. Muito bem, até aqui está fácil? Agora eu vou dizer para vocês, vamos ficar na ponta do pé. Fiquem na ponta do pé. Vamos tentar ficar parado.
A gente já começa a tremer, né? A gente já fica, Estão percebendo na ponta do pé? É ruim ficar sozinha, né? Dê a mão. Dê a mão. Dê a mão, fecha a roda. Vem com a mão. Dê a mão. Na ponta do pé. Dá a mão aí. Na ponta do pé. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil ficar na ponta do pé? Tudo bem. Agora, tem a mão assim. Encostem a mão palma com palma. Palma com palma. Fechem o olho. Sintam o que está passando pelo coração de vocês nessa palma com palma. O que vocês estão sentindo? Quando a gente encosta a palma com a palma da mão. Apertem a mãozinha do lado. Peguem a mãozinha e apertem. O que vocês estão sentindo? Energia, calor. Então, vocês estão sentindo. Vocês acham que, do olhinho fechado, vocês acham que estão sentindo a mão da outra pessoa? Sim? Vou propor uma inversão para vocês. Prestem atenção na mão de vocês. Vocês estão prestando atenção? Sim. A gente está sentindo a mão da gente. Cada um está sentindo a sua mão em relação à mão do outro. Podem abrir o... Podem sentar. Qual foi a sensação de vocês na ponta do pé e depois de dar a mão? Alguém quer comentar? Posso comentar? Quando a gente deu a mão, quando a gente fez um coletivo, deu um equilíbrio maior. Quando eu estava sozinha, eu estava bambeando. Quando eu estava com os meus pais, eu me senti mais forte, mais equilibrada, Deu mais equilíbrio. deu mais equilíbrio. Vocês sentiram assim também? Sim. Então, a gente poderia dizer que quando a gente tem uma rede de apoio ou alguém para dar a mão, a gente se sente mais seguro, fica mais confortável. Sim. E por que eu pedi para vocês ficarem na ponta do pé? Então, assim, uma coisa muito interessante que a gente não pensa, quando a gente pensa de novo em psicologia, a gente pensa em ir para um lugar e só falar de dor, de medo, né, de ansiedade, todos esses temas que estão tão em moda. Eu quero sair um pouco e simplificar um pouco a vida da gente no sentido seguinte. Quando a gente fica na ponta do pé, se vocês já observaram alguma vez o pé de vocês, que a gente não para olhar para o nosso corpo, a gente não para olhar detalhes na gente. A gente é muito crítico conosco mesmo. O tempo inteiro a gente busca, olha no espelho e acha coisas para se criticar. Ah, devia estar assim, devia estar assado, devia ter arrumado assim, devia ter feito o seu tempo. É sempre a crítica em primeiro plano. E o nosso corpo, gente, é tão fantástico que se a gente pensar, que a gente ficou na pontinha do pé, o hálux, que é o dedão do pé, ele é o hálux. O hálux é o dedão do pé, é o nome científico dele. Se a gente olhar o tamanho do nosso dedão do pé em relação ao nosso corpo, a gente vai ver uma proporção infinitamente pequena. E o dedão do pé sustenta todo o nosso corpo, todos os dias. Cada passo que você dá, e se a gente pensar na pessoa mais sedentária possível, a gente vai dar aí uns 2.000 passos por dia, para uma pessoa mais que caminha um pouco mais, a gente chega aí a 6 a 10 mil passos por dia. São 6 a 10 mil vezes que o seu dedão do pé impulsiona você na vida, leva você para frente. Esse é seu corpo. E a gente não olha, muitas vezes, a proporção dele em relação a nós. O que o nosso corpo é capaz de fazer por nós, né? O que o nosso corpo nos traz de tão bonito que a gente não olha e que pode muitas vezes mudar uma emoção difícil quando a gente olha uma coisa tão pequena em nós, com tanta força, com tanta capacidade de nos levar à frente. E às vezes a gente inverteu um pouco o nosso olhar.
Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, de repente a lente pela qual a gente se olha é pelo foco do câncer. É como se um tumor de 1 centímetro, 7 centímetros, seja lá quantos centímetros forem, fosse a única lente pela qual eu me vejo. E essa lente amplifica toda uma rede de medos em relação ao que eu vou passar. E a Marcele trouxe anteriormente, né, o quanto que as nossas células precisam de um tempo para processar informações, para processar alimento, para processar uma quimioterapia, para processar o que está acontecendo. E nós nos afastamos da nossa simples natureza de funcionamento, que é alinhamento da cabeça com o coração, intestino, pele. Isso está no mesmo centro, e se a gente tentar lembrar disso no nosso dia a dia, que esse é o nosso centro do equilíbrio, a gente, quando está pensando muito lá na frente, diz, opa, deixa eu voltar no meu centro, o que está acontecendo nesse momento comigo? Neste momento, posso pegar na mão esse medo que eu estou projetando lá na frente? O medo da quimioterapia, que tantas vezes eu encontro no consultório, né, vou começar uma quimio, ou tive uma experiência ruim, e a gente vem com a experiência, vem andando lá para trás, e a gente poder trazer para o centro. E lembrar que quantos de nós de verdade, damos atenção ao nosso pé à noite? Alguém para fazer uma massagem no pé? Para. Eu Eu faço um cremezinho. Um cremezinho, né? Não é uma prática tão comum, mas como é importante, né? Um escalda-pés são coisas que nos centram a emoção, né? Nos ancoram a emoção. E coisa mais bonita quando a gente deu a mão na rede de apoio, como o nosso equilíbrio aumenta com a rede de apoio, né? Uma rede de apoio que se propõe a dar a mão, não a empurrar, né? Porque muitas vezes quem quer nos cuidar quer nos empurrar, faz isso, faz aquilo, né? Todo mundo quer dar uma fórmula, todo mundo quer dizer o que você tem que sentir, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo, você tem que pensar positivo, você tem que sorrir, você tem que. E aí volta de novo, né? A gente olhar para o nosso centro, para esse pontinho tão pequeno do nosso corpo que é nosso equilíbrio. Hoje, tão em voga está a dopamina, né? A gente lê e escuta dopamina. Gente, a dopamina perfaz 0,005% do nosso cérebro só. 99,995% do nosso cérebro é organizando o nosso corpo, nossa funcionalidade, né? E a gente pensar que os fenômenos da mente, nosso medo, a ansiedade, né? A alegria, tudo tem um mediador, e o mediador principal somos nós. E quando a gente lembra que nós somos um alinhamento tão perfeito, e se a gente puder fazer esse exercício sempre que a gente se sentir desconectado com as coisas, parar, fecha o olho, fica no teu centro, busque um espelho, olhe-se no espelho, reconheça-se neste corpo desse momento. Nós falamos muito, a Marcele trouxe muito lindamente, né, aquela figurinha do magro e do gordo, né? Então assim, o corpo que muda. Então assim, a quimioterapia muda muitas coisas do nosso corpo, muda. Mas quantas outras coisas mudam o nosso corpo? E nós vivemos em comparação. A gente se compara com uma versão de nós que às vezes já não cabe mais. A Grazi trouxe isso, aos 46 anos, não vai ter o corpo de 36, de 26, não vai ter o corpo que cabe para esse momento. E a gente faz uma comparação muito injusta, porque nós não fomos bebês. Então, assim, a gente já foi criança e a roupa de criança não serviria mais em nós. A gente talvez nem quisesse mais aquela roupa. Mas a gente queria aquele melhor momento da gente, a gente queria caber naquele melhor momento. Então a gente faz comparações injustas conosco. E a gente precisa ser mais justo, mais carinhoso, mais amoroso, voltando a pensar na pecinha pequena que nos sustenta. Que sustenta
tudo que há em nós. Quem já viu o pé de uma bailarina? Então, assim, é um grande espetáculo. Quem vê se emociona, acha lindo. E lá nos bastidores, quando ela tira aquela sapatilha, Todo estourado, né? o pé está todo deformado. Como tem deformidades em torno de culturas, né? A cultura japonesa, até bem pouco tempo atrás, né? Tinha a conformidade dos pés serem 33, 34. Né? Então, os pés foram crescendo de uma forma que não era deles. E quantas vezes a gente está crescendo em formas que não são nossas, em formas que não nos cabem, a gente deixa a nossa autenticidade de lado, né? Para entrar em conformidade com certas coisas, com certos ditames, né? Então, a gente trazer leveza e simplicidade. Hoje, eu poderia estar aqui falando, né, sobre medo, sobre raiva, sobre todos os sentimentos que tomam a gente num momento de diagnóstico, ou durante o tratamento, aquele momento que eu não quero mais brincar disso, estou cansada, está doendo, está incômodo, né? Marcelo deve receber muito, né? A náusea, a dor de barriga, tantas coisas que poderia se falar, mas que já foi tanto falado e o simples a gente esquece. O simples a gente esquece que nós temos o aparato principal conosco, que é a nossa casa. A nossa casa que abriga a nossa alma e que é carregada pelo nosso pezinho. Quando a gente olha para nossas mãos são extensões do nosso cérebro. E como está envelhecendo, Marcelo? A autocrítica, olha ali, a gente olha para a mão, nossa, está envelhecendo. Olha, faça assim. Essa manchinha não estava aqui. Né? Olha, eu olho todo dia. Eu olho todo dia também. Então, quanto é importante, né, a gente ter essa integridade com a gente, né? E lá estamos nós, as manchinhas. Começou a aparecer agora. Comecei a mostrar Uma mordida. Então, a gente poder pensar, né? O que eu queria trazer hoje para vocês, para finalizar leve esse momento, né? Que nós temos conosco o aparato principal que a gente precisa. Nós temos o nosso corpo, a nossa casa conosco. E uma coisa que eu falo sempre, nosso corpo, esta casa que abriga a nossa alma, não atenta contra a nossa vida. Nosso corpo é o nosso bem mais precioso. E o nosso cérebro, que é um órgão, ele é especializado na nossa sobrevivência. É só isso que ele faz, nos manter em sobrevida. Seja de que jeito for, seja com que emoção que ele produzir, a ideia do nosso cérebro é nos manter vivos. Né? E todas as emoções que devem brotar, e que as emoções brotam sozinhas, eu vou dar uma sugestão para vocês aí de casa, para nós. Né? Quando a gente tem uma coisa que se repete demais, um medo muito grande, algo que está repetidamente na nossa cabeça, desenhe uma figurinha, desenhe uma forma para esse medo. Desenhe um bichinho, sei lá, o que for, e dê um nome para ele. Assim como a gente falou tanto da sereia, né? E a gente vai ficar com essa música na cabeça, né? Que é uma delícia, né? A gente pode criar um nome para os nossos medos, para as nossas raivas, fazer um bichinho, um desenho e personalizá-lo, para que se torne nosso amigo, para que a gente possa conversar com isso no dia a dia. Dizer, você não é maior do que eu. Tudo que está dentro de nós não pode ser maior que a gente. E se a gente lembrar dessas coisas simples, que é a gente poder dar a mão, a gente lembrar que quando eu dou a mão para alguém, eu não estou sentindo a mão da Marli, eu estou sentindo a minha mão em relação à Marli. E quantas vezes vocês pensaram nisso? A gente pensa que está sentindo a mão do outro. Não, você está sentindo a sua mão. O que você está sentindo da mão do outro? Que energia você está sentindo em você? E a gente faz muito pouco essa inversão de olhar para nós. Quando a gente fala, você tem que olhar para dentro. O câncer te convida a olhar para dentro. Mas como faz isso, caramba? Como olha para dentro? Né? Se a gente não consegue nem olhar fora, meu Deus, né? A gente olha no espelho se criticando. Como é que vai olhar para dentro? Né? Se a gente não pode se virar do avesso, a gente vai ficar bem estranho do avesso.
aí a gente não quer olhar lá dentro, né? Então, quando a gente começa a sentir que eu estou me sentindo em relação ao outro, muda todo um parâmetro de um abraço, muda todo um parâmetro, né, de um momento de encontro íntimo, porque você é o teu corpo, é você que está sentindo. E será que o que está sentindo aqui está sendo bom? Eu quero continuar sentindo o meu corpo em relação ao outro. Eu quero continuar sentindo esse toque ou não. É comigo, é o olhar a partir de mim para dentro de mim. Então, essa simplicidade que eu queria deixar para vocês hoje, né, da gente carregar o que a gente tem de mais precioso, impulsionado por um contato. Então, como chama mesmo? A luz. Com H. Ele ainda é chique, é com H. A luz, né? A luz. Luz. A luz. Mas pode ser, né? Foi idosa. Lembra do sabonete? Vai daí, eu bebê. Lembra Lembra só da Saiu sabonete? fraldinha. Eu acho que é mais novinha. O cara disse que Então, o Lux botou nome de Era Lux. com isso, né? Eu penso que essa roda, pode ser, né? né, ela traz para nós essa possibilidade, né, de desmistificando coisas, de trazendo alegria e trazer leveza e simplicidade para temas tão complexos, né? Porque a complexidade ela já vem por si só. A gente poder descomplexizar, a gente poder puxar os fiozinhos com calma, com tranquilidade, especialmente conosco mesmo, né? A gente se dá uma chance para nós de não nos criticarmos tanto, de nos acolhermos mais, e quando a gente dá o alto abraço, né? Que eu sugiro a vocês todos darem um alto abraço, né? A gente poder dizer que a gente se acolhe a todo momento, acolhe esse corpo que nos transforma todos os dias na nossa melhor versão. Acho que a gente pode pensar que todos os dias nós vamos trabalhar na nossa melhor versão do dia, né? Alinhando cabeça, coração E a Lux? e o alto, né? Alonguem-se na ponta do pé. Fazer a quadrinha da luz. Uma composição. Isso, vamos criar a quadrinha. Então, com isso, eu queria agradecer, né, também pela oportunidade de fazer parte da MUC, de fazer parte da vida das pessoas, né, que estão aí para nos ouvir. Dizer que a gente está aqui para acolher quem vier à MUC, né, acolher de braços abertos. Também quem quiser mandar mensagem, a gente está aqui para receber, responder e está aqui para fazer um mundo melhor e um pouquinho mais simples. Antes da nossa foto final, vou pedir para vocês, por favor, terminarem a avaliação. Tá bom. E aí depois a gente já se reúne para a foto linda dessa roda. Tá bom, galera? Ó, a Iriana mandou um abraço e um beijo de Costa Rica. E a Isa disse que ama a gente também. Manda pra ele. Ela não está em prantos. Ah, não tá em prantos, Isa? Tá no grupo, galera. Tá, vamos começar. Tá? Agora é as avaliações aqui? É, a gente termina e daí a gente faz uma foto bem linda. Agora é a partir de avaliação geral. Aí pode concluir. E sabadão. Que uma fotinha.